Frota à vela. O que pode ser mais romântico? Antigas caravelas navegando rumo ao horizonte distante, intensos combates de abordagem em meio à fumaça da pólvora, ilhas misteriosas onde tesouros fabulosos estão escondidos. Quem na infância não devorou os livros de Stevenson e Sabatini, não sonhou em ser como os marinheiros do passado, destemidos e ousados? Tudo isso, é claro, parece bonito e grandioso, mas há um problema. Essa imagem tem muito pouco a ver com a realidade. Na verdade, a vida de um marinheiro da marinha à vela era difícil, cheia de privações e perigos. Além disso, o que mais ameaçava essa vida não eram as tempestades ou balas de piratas, mas sim a falta de higiene, de comida adequada e de medicina. Por qualquer falta, o marinheiro era severamente punido, e sua única alegria durante os longos meses de viagem era o álcool forte, que fazia parte obrigatória da dieta dos marinheiros. Neste episódio, vou contar como realmente viviam os marinheiros da frota à vela, onde dormiam, o que comiam, como se tratavam e como passavam seu tempo livre. Porque Winston Churchill, ao ouvir sobre as gloriosas tradições da Marinha Britânica, exclamou: "Não me fale delas. As tradições navais são rum, chicote e sodomia." E, além disso, você vai descobrir por que os marinheiros salgavam limões, o que é o biscoito de cachorro e por que comiam o francês morto. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. O mar gosta dos fortes. Mesmo com navios de aço, rádio e navegação por satélite, a navegação marítima ainda é difícil e perigosa. Agora imagine como era para os marinheiros da antiguidade que partiam em longas viagens em pequenos barquinhos de madeira. Sem comunicação, instrumentos de navegação ou mapas, cada viagem podia ser a última. Os antigos gregos diziam que as pessoas se dividiam em vivos, mortos e quem está no mar, pois estes estão a um fio da morte. Só o fino casco do navio os separava. Marinheiros antigos e medievais evitavam se afastar das costas conhecidas. Esse tipo de navegação é chamado de cabotagem. Era seguro e conveniente. Em caso de tempestade, sempre era possível se abrigar em uma enseada protegida, descansar, pegar água fresca na costa, comprar mantimentos ou caçar. A situação mudou quando europeus atravessaram oceanos. Marinheiros passaram meses a bordo, cruzando grandes distâncias, tentando sobreviver apenas com os suprimentos do navio. Só imagine como isso era. Centenas de homens fortes se espremiam em uma pequena caixa de madeira, ficando em um espaço apertado e limitado. Por toda parte havia mau cheiro e alta umidade, a comida monótona já enjoava e a água estava estragada. Ver sempre as mesmas caras dá vontade de uivar de desespero. Some a isso o trabalho exaustivo e perigoso, as doenças que dizimam os marinheiros às dezenas. Não é de se surpreender que muitas vezes chegavam ao porto de destino com a tripulação reduzida pela metade ou até mais. Por exemplo, dos 170 homens que foram com Vasco da Gama à Índia, só 55 sobreviveram. E da primeira viagem de circunnavegação de Fernando Magellan, apenas 40% dos marinheiros voltaram para casa. A alimentação na frota era um dos principais problemas para os navegadores da era dos veleiros. Ainda não sabiam conservar bem os alimentos, por isso a dieta dos marinheiros do passado era pobre e monótona. A base da alimentação era composta por biscoitos duros, carne salgada, carne seca ou defumada. Era difícil mastigá-los até para uma pessoa saudável, ainda mais para um marinheiro enfraquecido pelo escorbuto. Os biscoitos eram triturados em pilões, misturados com especiarias, sal ou açúcar, feijão e grãos, e cobertos com água até virar uma pasta. Esse prato tinha um gosto tão horrível que recebeu o nome de bolo de cachorro. Resta acrescentar que os biscoitos estragavam rapidamente, criavam mofo e vermes, por isso tentavam comê-los no escuro para não ver os insetos nojentos. O problema só foi resolvido após o surgimento dos navios de aço, nos quais já era possível instalar padarias de verdade.
A carne salgada merece uma menção especial. Era uma carne horrível, que apodrecia em poucos meses. O cheiro era tão repugnante que os marinheiros ingleses chamavam a carne salgada de francês morto. Apetites semelhantes existiam em outras marinhas, mas era justamente a carne salgada que servia de base para o que nos navios à vela se chamava de almoço. Os marinheiros também tinham suas próprias iguarias, como o queijo. Com o tempo, aprenderam a fazer o queijo durar bastante, por isso, já a partir do século XVIII, o queijo entrou na dieta dos marinheiros. Na frota também preparavam vários tipos de sopas, cuja base era sempre a mesma carne salgada. Quando a comida no navio acabava, os marinheiros recebiam potage. Era uma mistura infernal, feita com quase tudo. Carne salgada podre, ossos, biscoitos com vermes e até cintos de couro com botas. Tudo era cozido em um caldeirão e depois distribuído aos marinheiros famintos. A fonte comum de carne fresca eram os ratos do navio. Eles se reproduziam tão rápido nos porões que logo começavam a correr não só pelas cabines e camas, mas também pelas próprias pessoas. Quando faltava comida, começava uma caça aos ratos no navio. Caçadores habilidosos até vendiam os roedores capturados aos colegas. Sim, isso pode assustar uma pessoa moderna, mas é preciso entender que a fome era uma companheira constante dos marinheiros da frota à vela, tão séria que às vezes chegava até ao canibalismo. Depois disso, até carne salgada estragada parecia iguaria requintada. O que bebiam na frota? O segundo problema da frota à vela era a água potável. Na água armazenada em barris de madeira, ela rapidamente apodrecia e se transformava em um criadouro de todo tipo de bactérias. A adição de vinagre, vinho, filtragem ou o uso de tipos especiais de madeira para os barris ajudava pouco. Então, muitas vezes, os marinheiros tinham que beber um líquido turvo e fedorento. A questão era tão grave que, em meados do século XVI, a rainha inglesa Elizabeth I prometeu um enorme prêmio para quem encontrasse um método de dessalinizar a água do mar, mas esse prêmio nunca foi pago. Ninguém conseguiu propor um método eficaz. O problema da água potável só foi resolvido no século XIX com o surgimento de tanques galvanizados para seu armazenamento. O álcool, sempre presente na dieta dos marinheiros, os ajudava a não enlouquecer nas condições de serviço. Além disso, bebidas alcoólicas eram usadas como desinfetante, minimizando danos da água e comida estragadas. Todos no navio bebiam cerveja, gin, vinho, vodka e, claro, rum, que apareceu pela primeira vez na Marinha Britânica em meados do século XVII. Cada inglês... Apros, 0,286 litros. Considere que o rum naval tinha graduação alcoólica de 60 a 80 graus. A bebida alcoólica forte, claro, salvava os marinheiros da disenteria, mas também tinha sérias desvantagens. Ela relaxava a disciplina no navio, levava a brigas e esfaqueamentos, aumentava o número de ferimentos e mortes devido ao alcoolismo e às doenças associadas a ele. Por isso, a partir de meados do século XVIII, o teor alcoólico nas frotas começou a ser reduzido. Por exemplo, na Royal Navy surgiu o grog, um coquetel alcoólico que continha 1/3 de rum, 2/3 de água, suco de limão e especiarias. A bebida agradou aos marinheiros, mas os intendentes e integrantes sempre lucravam com seu preparo, simplesmente colocando menos rum no coquetel. O corpo do herói britânico, Almirante Nelson, foi levado para casa em um barril de brandy. Graças a isso, ele foi perfeitamente preservado. É verdade que foi preciso colocar guardas ao redor do barril, porque muitos marinheiros tentaram experimentar essa infusão peculiar. A chegada do corpo à Grã-Bretanha causou escândalo. Os organizadores do transporte foram acusados de antipatriotismo, pois o conhaque era visto como bebida francesa. Como assim vocês não tinham rum? Uma fazenda camponesa sob velas. Se você acidentalmente embarcasse em um navio do século XVIII, provavelmente pensaria que era a Arca de Noé. Naquela época, todo o navio que partia para uma longa viagem parecia um verdadeiro zoológico, ou melhor, uma fazenda camponesa. Naquela época era difícil conservar alimentos, então eles levavam os mantimentos vivos. A bordo havia gansos, patos, cabras, porcos, coelhos e até bezerros. Aos poucos, todos esses animais eram transformados em bifes, assados ou almôndegas, que, claro, iam primeiro para a mesa dos oficiais.
Além disso, às vezes mantinham grandes rebanhos com muitos animais nos navios. Por exemplo, em 1760 foram embarcados 71 bezerros no navio de 64 canhões Somerset para alimentar o esquadrão. As aves e pequenos animais eram mantidos em gaiolas, mas cabras, porcos e bezerros circulavam livremente pelo navio. Só imagino como era o convés desse navio. Na verdade, antes das batalhas, todo esse zoológico era jogado ao mar. O banheiro na marinha à vela. O banheiro na marinha é chamado de galhuda, e na era da vela também não era tão simples assim. Ele ficava na parte da frente do navio, bem embaixo do gurupés, uma viga de madeira usada para instalar alguns elementos do equipamento de velas. O galhuda dos marinheiros era uma plataforma plana aberta, com um buraco, cercada por corrimãos finos ou cordas, de onde um marinheiro desatento podia facilmente ser levado por uma onda. Cair no mar em alto mar significava morte certa. Por isso, os marinheiros evitavam o galhuda e preferiam um canto escondido no porão. Os infratores eram multados e até mesmo chicoteados, mas isso ajudava pouco. Muito mais confortável e seguro era o galhuda dos oficiais, que ficava na popa do navio. Ele era uma cabine fechada, de onde a pessoa já não corria o risco de cair no mar. Um banheiro seguro era um privilégio significativo dos oficiais em um navio à vela. Quais doenças afetavam os marinheiros? As doenças eram a principal causa da alta mortalidade na marinha à vela. Isso se devia não apenas às terríveis condições de vida a bordo, mas também ao atraso da medicina da época. Os marinheiros sofriam de escorbuto, febre, tifo, peste, cólera, disenteria, malária e tuberculose. Muitas doenças eram causadas pela especificidade do trabalho. No navio à vela, por exemplo, os marinheiros do mastro tinham rachaduras na pele das mãos, os sinalizadores desenvolviam conjuntivite, os artilheiros sofriam de surdez progressiva e os timoneiros de retração das fáscias palmares. Marinheiros de todas as especialidades, sem exceção, sofriam de doenças gastrointestinais causadas por uma alimentação inadequada e monótona. Devido à falta de higiene, qualquer ferida podia inflamar e levar uma pessoa à morte, ao túmulo. O pior inimigo dos marinheiros da frota à vela era o escorbuto, responsável por 3/4 das mortes entre os séculos XV e XIX. Primeiro, o doente sentia fraqueza, apatia, dores no peito e nas costas. Depois, as gengivas começavam a sangrar, o sangue saía dos olhos e do nariz e apareciam úlceras pelo corpo. Nos estágios finais da doença, a pessoa apodrecia viva, exalando forte cheiro de cadáver. Para ilustrar a gravidade do problema, darei um exemplo. Em 1740, a esquadra do almirante britânico George Anson partiu para as costas da América do Sul. Sob seu comando estavam cerca de 2.000 marinheiros, dos quais apenas 500 retornaram para casa 5 anos depois. A maioria dos outros morreu de escorbuto. Mas o pior de tudo é que ninguém entendia de onde vinha essa doença, porque alguns morriam dela e outros não. Por exemplo, existia uma teoria de que o escorbuto era causado pela saudade de casa dos marinheiros. Recomendava-se levar terra da pátria em saquinhos durante a viagem e polvilhar o doente com ela ao aparecerem os primeiros sintomas. Segundo outra versão, a causa do escorbuto era a estagnação do sangue. Por isso davam balas de canhão para os doentes segurarem e os faziam correr pelo convés, ou então faziam sangrias. No século XVI ficou claro que o escorbuto era causado principalmente pela dieta monótona dos marinheiros, sem vegetais e frutas. Sempre que possível, marinheiros recebiam frutas cítricas, como laranjas e limões, resolvendo o problema. O escorbuto só foi erradicado na marinha no século XIX. Desde 1797, laranjas e limões passaram a fazer parte da dieta dos marinheiros britânicos, sendo os limões cristalizados para melhor conservação. Depois, suco de limão foi adicionado ao rum e grog, que preservavam bem a vitamina C. E é claro que os marinheiros aceitavam esses remédios com prazer. Punição na marinha à vela. Um navio à vela era realmente um lugar severo. Além das condições terríveis e do trabalho pesado, havia um sistema sofisticado de punições que ameaçava o marinheiro por qualquer infração, mesmo a mais insignificante.
Por pequenas falhas, os marinheiros eram multados. O infrator sentia no bolso. Um castigo comum era a solitária, com o infrator recebendo apenas pão e água. Frequentemente, ele também era acorrentado e posto em grilhões. No entanto, com mais frequência, nos navios à vela, o castigo era feito com um chicote. Na Marinha Britânica, por exemplo, gostavam do chamado gato de 9 caudas, um chicote especial que deixava feridas horríveis. 10 golpes de chicote eram considerados o castigo mínimo. Por faltas mais graves, podiam aplicar 70 golpes ou até 100. Depois de execuções como essas, nem todos sobreviviam. Por isso, em 1844, o almirantado britânico proibiu que marinheiros recebessem mais de 48 golpes. Outro castigo comum era passar por baixo da quilha. O castigo consistia em puxar o marinheiro culpado por baixo do navio com roldanas e cordas, onde conchas afiadas rasgavam seu corpo. Se as cordas emperrassem por algum motivo, o punido enfrentaria uma morte inevitável. O marinheiro que cometesse uma infração podia ser mergulhado no oceano, amarrado previamente a um tronco, ou então ser forçado a contemplar o céu. Sob esse nome romântico, escondia-se um castigo em que o marinheiro era amarrado de uma forma especial no topo do mastro e deixado lá por várias horas. As punições descritas eram aplicadas por infrações relativamente pequenas, como atraso noturno, abandono de posto ou briga. Para faltas mais graves, como motim, rebelião ou ataque a um oficial, o marinheiro enfrentava a morte. Na maioria das vezes, na marinha, enforcavam. Não era raro ver vários enforcados pendurados ao mesmo tempo nos mastros dos navios. Amor entre pessoas do mesmo sexo na marinha à vela. E quanto à bestialidade sobre a qual falou Winston Churchill, existem opiniões diferentes sobre isso. Por exemplo, Roger, em seu livro Mundo de Madeira, Anatomia da Marinha Georgiana, afirma que casos de amor entre pessoas do mesmo sexo eram raros nos navios à vela. Além disso, ele se baseia em processos judiciais do século XVIII. 2 pontos importantes falam a favor desse ponto de vista. Segundo regulamentos navais da época, marinheiros pegos tendo relações com outro homem ou animal eram automaticamente condenados à morte. Marinheiros supersticiosos também achavam que Deus poderia afundar o navio como punição por causa de um sodomita. Por isso, quem era pego nesse tipo de relação podia ser jogado ao mar pelos próprios companheiros, sem julgamento ou investigação. Pesquisadores acreditam que casos de amor entre marinheiros do mesmo sexo ocorriam, mas não eram amplamente divulgados. Segundo as leis da época, acreditava-se que eles envergonhavam não só o navio, mas toda a frota. Naquela época, a homossexualidade realmente era considerada um pecado grave. Provavelmente, Winston Churchill, que ocupou o cargo de primeiro-lorde do almirantado por vários anos, sabia um pouco mais sobre essa questão. Em vez de uma conclusão, a vida real e o cotidiano dos marinheiros da frota à vela não se pareciam com as imagens dos romances de aventura. Nem um pouco. Na marinha, diz-se, antes navios de madeira e marinheiros de ferro. Hoje, navios de ferro e marinheiros de madeira. Ao ler um documento real daquela época, não tem como não se impressionar com a coragem das pessoas que, em condições absolutamente terríveis, conquistaram os oceanos e abriram para nós um mundo maior. No geral, devemos tirar o chapéu para nossos antepassados. A maioria das pessoas modernas é apenas uma sombra pálida deles, reclamando de qualquer pequeno desconforto. Poxa, onde vocês estão? Chega, para com isso.